Olá! O G7, grupo dos países mais ricos do mundo, acaba de anunciar os convidados para a próxima reunião na Alemanha. A cúpula costuma chamar países em relevância e, pela terceira vez consecutiva, o Brasil não fará parte do evento. Pelo visto, nos tornamos irrelevantes e esse desprestígio internacional não ajuda em nada neste momento em que o mundo assiste à elevação da taxa de juros pelo Banco Central americano e à tolerância zero contra a Covid na China, atrasando a retomada da economia do gigante asiático. Na França, a reeleição de Emmanuel Macron barra o avanço da extrema-direita no país. Na Ucrânia, forças russas atacam a cidade portuária de Mariupol, o último reduto dos combatentes. E o mundo assiste a esse ambiente altamente polarizado. Democracia ocidental, liderada pelos Estados Unidos e Europa, e países autoritários com Rússia e China. E o Brasil? O Brasil. Sente no bolso toda essa confusão, porque o que acontece lá reflete aqui. O preço dos combustíveis anda pela hora da morte. A falta de fertilizantes preocupa os produtores rurais. E Bolsonaro e o STF parecem não se entender mais. E sim, o Exército voltou à política no país. O programa de hoje tem o prazer de receber o doutor em Ciências Sociais pela Universidade Livre de Bruxelas, autor de inúmeros livros e diplomata de carreira há quase 50 anos, doutor Paulo Roberto de Almeida. Olá, doutor Paulo Roberto, seja muito bem-vindo. É um prazer poder estar conversando com o senhor, uma pessoa especialista na arte da diplomacia. Nos últimos 4 décadas foi o que eu fiz, ao lado das atividades acadêmicas na Universidade de Brasília, no UniCeub, no IBMEC de Brasília e algumas universidades estrangeiras também. Doutor Paulo, o senhor é diplomata desde 1977, então assistiu ao fim da ditadura militar, à promulgação da Constituição de 88, ao governo Sarney, ao impeachment do Collor, aos anos FHC, aos governos petista Lula e Dilma e atualmente ao governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Em resumo, o senhor é um espectador privilegiado da política brasileira e das questões internacionais que envolvem o nosso país. Infelizmente, o diplomata foi perseguido pelos governos petistas e também pelo governo Bolsonaro. Doutor Paulo, o senhor é autor de um livro que tem um nome um pouquinho ácido, Miséria da Diplomacia, a destruição da inteligência no Itamaraty de 2019. Da onde vem esse nome? O Itamaraty está em crise? Veja, esse livro não deveria ter existido se não fosse a tremenda ruptura com os padrões, com os valores e princípios da diplomacia brasileira, que estão presentes desde o final de 2018, ainda antes da inauguração do governo Bolsonaro. Nós já tínhamos alguns eflúvios, algumas opiniões, não é, que denunciavam essa ruptura que acabou vindo em janeiro de 2019, e daí eu fui até exonerado do meu cargo de diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais. Não é a primeira vez que eu tenho diferenças com governos. Na ditadura, não é? Eu entrei no Itamaraty em 77, na ditadura eu fui fichado como diplomata subversivo. Está no Arquivo Nacional aqui de Brasília, no diretório do SNI, durante a campanha eleitoral indireta, digamos, do general Euler Bentes Monteiro com o general Figueiredo, que ganhou no colégio eleitoral. Eu trabalhava para a campanha do seu opositor e fui fichado como diplomata subversivo, que estava participando da campanha do general Euler Bentes Monteiro, que era o candidato do MDB, né, das oposições. Depois eu tive algumas diferenças com os tucanos também, me censuraram alguns artigos que eu publiquei sem autorização, mas sobretudo com os lulopetistas, que me deixaram sem nenhum cargo na Secretaria de Estado durante 13 anos e meio, ou seja, de 2003 a 2016, eu não tive nenhum cargo na Secretaria de Estado, não é? Porque eu tinha escrito algumas coisas que eles não gostaram, os companheiros me deixaram no ostracismo, no chamado DEC, Departamento de Escadas e Corredores. Voltei no governo Temer, me exerci na direção do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, muitas obras editadas, muitos eventos, muita produção intelectual sobretudo, que é a função do IPRE, não é, ser uma espécie de think tank da diplomacia, e depois eu fui exonerado
para meu alívio, logo no início do governo Bolsonaro, porque eu senti que a ruptura viria. Esse livro foi o primeiro que eu fiz de um ciclo de 5 livros que não deveriam existir, porque se o Itamaraty tivesse preservado, digamos, as grandes feições da diplomacia tradicional, o multilateralismo, os bons acordos na área ambiental, direitos humanos, não enfrentamento com esse fantasma do globalismo, não é? Que faz parte das teorias conspiratórias, eu não teria escrito, mas eu comecei a escrever esse livro, Miséria da Diplomacia, que reflete um pouco o meu passado marxista, né? Porque o Marx fez um livro contra o filósofo francês Pierre-Joseph Proudhon, chamado Philosophie de la Misère, para responder à miséria da filosofia, digamos, que estava em curso naquele debate em meados do século XIX, não é? Então, miséria da diplomacia significa que a diplomacia foi enfiada num buraco, realmente. E o subtítulo é, apropriadamente, a destruição da inteligência no Brasil. Porque quando um diplomata, como era o chanceler acidental, como eu chamava o antigo chanceler Ernesto Araújo, resolve lutar contra o multilateralismo, sair como um Dom Quixote tresloucado para lutar contra instituições multilaterais, só pode ser uma pessoa desequilibrada e uma diplomacia absolutamente destrambelhada. Então eu escrevi esse livro, Miséria da Diplomacia, depois veio um outro livro chamado Itamaraty num Labirinto de Sombras, detectando justamente a perda, não é? O labirinto do Minotauro, evidentemente, né? Então a perda de sentido da diplomacia naqueles tempos. Depois veio um programa de reconstrução da diplomacia chamado Uma Certa Ideia do Itamaraty, um livro que eu propunha uma outra política externa que não aquela que estava sendo conduzida na primeira gestão do Itamaraty. E finalmente eu publiquei agora um livro, que ainda não foi lançado por causa da pandemia, chamado Apogeu e Demolição da Política Externa, Itinerários da Diplomacia Brasileira, de 2018 até 2021, não é? Digamos, um ciclo que não existiria se não fosse a perversão, a deformação, a demolição, como eu chamo, da diplomacia brasileira no presente governo. Dr. Paulo, segundo Avram Noam, né, como o senhor é um filósofo, sociólogo, comentarista norte-americano, ele é referenciado em âmbito acadêmico como o pai da linguística moderna e uma das figuras mais renomadas no campo da filosofia. Bom, segundo o filósofo, nós precisamos nos perguntar por que motivo da OTAN continuar existindo depois de 1990? Afinal, durante a Guerra Fria, disseram que ela existia para nos proteger das tropas soviéticas. Mas a missão da OTAN mudou e isso é claro. A missão não é mais proteger a Europa dos soviéticos, mas sim controlar a energia do mundo. A Rússia ela controla as rotas marítimas, os dutos de óleo e gás. Portanto, é uma força interventora dos Estados Unidos. A minha pergunta, então, é a mesma do Avram. Por que a OTAN ainda existe se a Guerra Fria já acabou? Veja, a Guerra Fria começou logo pós Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Já em 46, numa Conferência da Paz em Paris, houve uma total diferença de opiniões entre a União Soviética, um dos vencedores, um dos membros do Conselho de Segurança, membros permanentes, não é? E os Estados Unidos e França e Grã-Bretanha, que eram os outros 2 membros permanentes. A China, nessa época, estava em guerra civil. E houve uma diferença, houve uma ruptura. Os soviéticos bloquearam Berlim já em 47, houve digamos, uma operação aérea para alimentar Berlim Ocidental, que estava cercada pelos soviéticos, né? O exército soviético, o exército vermelho, tomou praticamente toda a Europa Central, desde a Polônia, passando pela Tchecoslováquia, quando existia, né? Agora se dividiram, pela Bulgária, pela Romênia. Eles ocupavam até metade da Áustria, né? Mas depois saíram porque havia também exército americano na parte oriental, na parte ocidental lá da Áustria. Então, você teve aquela chamada cortina de ferro, foi uma denúncia que o Churchill, o grande vencedor da Segunda Guerra, denunciou desde 46. Num famoso discurso feito em fevereiro de 1946 nos Estados Unidos, ele decretou que havia uma cortina de ferro de Danzig, na Polônia, até Trieste, na fronteira da Itália com a antiga Iugoslávia, não é? Então, existia já uma Guerra Fria. Os soviéticos, que tinham feito um acordo com Hitler em 1939 e deceparam a Polônia ao meio,
O Stalin não devolveu a Polônia que ele tinha ocupado em 39 e 40, além disso ele tinha ocupado os 3 países bálticos, que eram independentes desde 1919, não é? Lutou contra a Finlândia e depois, na Segunda Guerra, e diferente do que tinham acertado em Yalta, que foi uma espécie de divisão do mundo, eles não permitiram eleições livres, como estava previsto no Acordo de Yalta, e não devolveram o pedaço da Polônia que eles tomaram à força. A Polônia teve que ser recompensada com territórios alemães da Prússia Oriental. Então, muitos alemães acabaram sendo transferidos para a Alemanha, seja ocidental, seja a Alemanha socialista ocupada pelos soviéticos. Então, a Guerra Fria começou antes da formação da OTAN, que é o Tratado de Washington de 1949. Ela justamente foi formada, esse bloco, essa aliança militar defensiva, porque o Exército Vermelho dominava metade da Europa Ocidental e Oriental. Inclusive queria entrar na Iugoslávia, dirigida por um comunista, o Tito. O Tito é que não permitiu que o Exército Vermelho entrasse na Iugoslávia, senão eles teriam dominado tanto a Iugoslávia quanto a Albânia e talvez até a Grécia, não é? Então, foi uma aliança defensiva que garantiu a segurança da Europa e a continuidade do Plano Marshall, um grande plano benemérito americano de reconstrução da Europa destruída pela guerra, e ela se manteve durante toda a Guerra Fria, porque os soviéticos também formaram uma aliança defensiva ou ofensiva, que era o Pacto de Varsóvia. Bom, a União Soviética não desapareceu por causa de uma agressão capitalista, de uma ofensiva do bloco da OTAN, não, ela implodiu por incompetência econômica, não é? Porque o socialismo nunca forneceu aquilo que ele pretendia fornecer, não é? Uma vida digna aos cidadãos. Sempre foi um regime de miséria. Eu conheci todo o socialismo do leste europeu, todos eles, eu viajei como estudante, depois como diplomata, e constatei que além da miséria material, ou seja, a falta de produtos, havia uma miséria moral, um regime de delação, de suspeição, de intimidação, digamos um regime policialesco, não é? Eu visitei todos os socialismos europeus, aliás, tive problemas num ou no outro com visitas, com vistos, etc. Então, essas alianças que estavam justamente voltadas uma para o outro, com mísseis prontos para serem assim disparados, tinham justificativa na Guerra Fria. Quando a Guerra Fria deixou de existir, né, e a União Soviética implodiu, viraram 15 repúblicas federadas independentes, né, entre elas Belarus e Ucrânia, as mais próximas da Rússia, as outras da Ásia Central se tornaram independentes, não é? Não haveria realmente motivo para preservar a OTAN. Mas não foi a OTAN que quis se expandir a leste europeu. Foram os ex-países dominados pela União Soviética que exigiram para entrar na OTAN. Eles tinham medo do abraço russo. Então, os bálticos, os 3 bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, não é? A Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia, depois dividida em 2 repúblicas, a Bulgária, a Romênia, a Albânia, que era de uma linha maoísta durante a Guerra Fria, todos eles pediram para entrar na OTAN por medo da Rússia. A OTAN realmente mudou a sua concepção estratégica em 1995 e até fez um programa de cooperação com a Rússia. Mas a Rússia estava num caos extraordinário nos anos 90, não pôde, digamos, se beneficiar de uma cooperação militar ou de um desmantelamento recíproco dos seus planejamentos estratégicos. E, logo em 99, ao final do regime Yeltsin na Rússia, entrou o Mr. Putin. Mr. Putin, que era um agente do KGB, estava em Dresden durante a Guerra Fria, onde a Angela Merkel o conheceu. E ele previu, já na época Gorbachev, que a União Soviética iria implodir e começou a preparar, com dinheiro do KGB, o pós-União Soviética. Ele se preparou, não é? Ele começou a exportar dinheiro do KGB para paraísos fiscais, criar empresas de fachada. Então, quando ele voltou para São Petersburgo, não é? A terra dele, ele já estava com um esquema preparado para assumir o poder, o que ele fez a partir de 99 e nunca mais deixou. Apesar de que ele tenha trocado o cargo de primeiro-ministro e de presidente com o Medvedev durante algumas ocasiões. Agora ele prolongou a Constituição para continuar no poder até 2036, aparentemente. Não sei se ele vai aguentar até lá, porque ele está vivo. E ele disse que a implosão da União Soviética foi a maior tragédia geopolítica do século XX. Eu concordo com ele. Eu também acho que foi a maior tragédia geopolítica, mas para o bem.
você destruiu um império opressor, não é? E todos aqueles países que eram dominados pela União Soviética durante a Guerra Fria se tornaram mais prósperos, tiveram aumento de renda, entraram na União Europeia, ingressaram na OTAN por medo da Rússia, não por amores da OTAN, porque inclusive tem mais obrigações, tem que gastar mais orçamento, não é? A OTAN ainda é um bloco defensivo e não houve nenhuma guerra da OTAN contra nenhum país socialista ou contra qualquer outro país. Quem invadiu lá o Iraque do Saddam Hussein foram os Estados Unidos, sem autorização da ONU, não é? Então, por aí se vê que essa conversa que está entre os esquerdistas brasileiros e outros iludidos, não foi a OTAN que quis se projetar sobre o território antigamente sob influência soviética, ou agora russa, não é? Foram esses países que quiseram se defender. E, curiosamente, os países que não têm, que não são parte da OTAN, foram os países dominados pela Rússia. A Bielorrússia, em primeiro lugar, porque quando a população quis entrar na União Europeia, o Putin arrumou o reforço do presidente contra a população e se manteve pela força, não é, prendendo seus opositores, exilando. E a Ucrânia, que era um país irmão da Rússia e não sentiu necessidade de se distanciar da Rússia, como os poloneses o fizeram, como os tchecos o fizeram, como os búlgaros, romenos e outros povos o fizeram. A Ucrânia se sentia um povo irmã. A Rússia é a base da, digamos assim, da Ucrânia. A Rússia nasceu em Kiev Rus. Depois é que se formou o Ducado de Moscóvia, na Idade Média, e depois a Rússia se tornou mais poderosa. Mas Kiev e Rússia eram dois países irmãos, por isso que os ucranianos não tinham nenhuma inimizade ou temor dos russos. Agora o Putin provou que talvez eles estivessem enganados. Doutor Paulo, agora no mês de fevereiro a Rússia invadiu militarmente a Ucrânia, mas esse conflito já se iniciou em 2014. O povo e o exército ucraniano insistem em resistir, vem resistindo bravamente contra um dos maiores e mais poderosos exércitos do mundo, que é o russo. Podemos ter esperança de um fim próximo desse conflito? Olha, eu tenho lido toda a imprensa internacional e muitos observadores, inclusive militares, mas analistas, acadêmicos, bem entendidos, têm as mais diversas opiniões. Dizem que a Rússia vai sair humilhada, porque ela não conseguiu estabelecer os seus objetivos, que eram, como ela dizia, derrubar o governo nazista de Kiev, não é? E transformar a Ucrânia numa espécie de Bielorrússia, que é um fantoche da Rússia hoje. Vamos reconhecer isso, não é? Ela não conseguiu realizar os seus objetivos, perdeu 15 mil homens, perdeu mais de 1.000 tanques, barcos, o famoso torpedeiro Moskva e alguns outros barcos no Mar Negro, que era um lago russo, mas aparentemente não. A inteligência americana forneceu dados para que os ucranianos, e a sua expressão de que os ucranianos insistem em resistir, eu acho que ela é ofensiva para os ucranianos. Você imagina que nós tivéssemos um exército invasor contra o Brasil, seja de países poderosos, seja de vizinhos. Você acha que o Brasil não poderia insistir em se defender? Os ucranianos estão defendendo a sua pátria, não é? Então, é muito estranho que as pessoas dizem, olha, a Ucrânia não deve resistir porque vai ser mais sofrimento, mais pessoas mortas. Ora, estão invadindo, digamos, a Ucrânia, então eles deveriam se entregar e renunciar a resistir apenas porque um exército mais poderoso, como é efetivamente, invade a sua terra sem ser provocado, sem nenhuma provocação nem da OTAN, nem da Ucrânia, não é? E então é uma violação. O Putin em primeiro lugar, todo mundo ouviu falar do Tribunal de Nuremberg, não é? Em 1946, que condenou os criminosos de guerra nazistas. A primeira acusação contra os criminosos de guerra nazistas foi crime contra a paz, que não existia, não estava codificada, nem na Carta da ONU, e nem na Carta da ONU, sim, 45, mas ela precisava ser ratificada e posta em vigor, mas não havia precedente para o Tribunal de Nuremberg, precedentes jurídicos, não é? Seja da Liga das Nações, seja do Pacto Briand-Molotov de 1928, proibindo a guerra. Mas crime contra a paz, então os generais nazistas foram condenados, em primeiro lugar, por crime contra a paz. É o que fez o Hitler, porque o artigo 2 da Carta da ONU proíbe a agressão imotivada, ele só permite guerra defensiva ou então um ataque preventivo no caso de iminente perigo para o país. São as duas únicas hipóteses de recurso à força.
senão ele proíbe. Então, o Putin, ele fez um crime contra a paz. Os generais nazistas foram condenados por crimes de guerra. A guerra tem leis. Desde o século XIX, a guerra tem leis. Protocolos de Genebra e outros instrumentos sobre vários aspectos da guerra, não é? Inclusive tratamento de prisioneiros de guerra e de civis. Então ele cometeu crimes contra civis, crimes de guerra. E também se fala de crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade são extermínio de populações indefesas e já sem recurso nenhum para se defender. Ele pode ser acusado de todos esses crimes no Nuremberg II. Não vai haver. Por quê? A Rússia não é signatária do TPI, do Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma, não é de 1998, nem os Estados Unidos, aliás, nem a China, mas ele pode ser condenado, sim, pelo TPI. Um processo pode ser iniciado, apenas que, se o Putin não sair da Rússia e passar por algum outro país, que poderá detê-lo e entregá-lo à Haia, como aconteceu com o Milosevic da Sérvia, com alguns líderes africanos condenados pelo TPI, não é? Diferentes violadores da Carta da ONU, que cometeram crimes de guerra e crimes contra a humanidade, foram já condenados pelo TPI e alguns estão pagando pena na Haia. O Putin será como o presidente do Sudão. O presidente do Sudão cometeu genocídio contra o povo do Darfur, foi condenado pelo TPI. Hoje ele está na cadeia, porque houve um golpe de Estado e tiraram ele da presidência, ele está na cadeia. Mas se ele por acaso sair de lá e passar por algum país, inclusive no Brasil, membro do TPI, esse país tem a obrigação de entregar o presidente do Sudão à Corte da Haia, não é? Ao Tribunal Penal Internacional para que ele pague a sua pena. O mesmo vai acontecer com o Putin. Não vai ser efetivo porque a Rússia não vai exportar o seu criminoso, não é? Algo que a Sérvia fez com o Milosevic, não é? Milosevic, que cometeu crimes na Bósnia contra os muçulmanos da Bósnia, foi condenado e foi entregue pelo governo sérvio à Haia, não é? Em troca de uma negociação com a União Europeia, porque a Sérvia pretende ingressar na União Europeia, como fizeram vários outros países integrantes da ex-Iugoslávia, não é? Eslovênia, Croácia, até o Kosovo quer entrar, até Montenegro. Aliás, Montenegro já adotou o euro antes de ingressar na própria, digamos, UE, não é? Aliás, os países bálticos também, antes de serem aceitos na União Europeia, já tinham adotado o euro como moeda e ingressaram na OTAN. Esses países que ingressaram na OTAN não estão sendo atacados pela Rússia, não é? Porque a OTAN tem no seu artigo 5 a cláusula de defesa coletiva. Mais ainda, tudo que o Putin fez deu errado. Ele queria neutralizar a Ucrânia e não conseguiu. Queria mandar uma mensagem a outros países de ingresso na OTAN, deu errado, porque tanto a Finlândia quanto a Suécia, que são países que têm estatutos de neutralidade, cogitam entrar na OTAN. Aliás, vão fazê-lo nesse mês, não é? Aliás, o presidente da OTAN, ao comunicar ao parlamento essa decisão, disse que se a Finlândia, isoladamente ou em conjunto com a Suécia, decidir entrar na OTAN, ela o fará pelo princípio da igualdade soberana dos Estados. São palavras ipsis literis, ditas por Rui Barbosa na segunda Conferência da Paz da Haia, em 1907. Rui Barbosa defendeu os interesses do Brasil no princípio da igualdade soberana dos Estados. Esse princípio é basilar, é o eixo central, é a coluna vertebral do multilateralismo contemporâneo das relações internacionais dos nossos dias. Então, pelo princípio da igualdade soberana das nações, que o Brasil defende, não é? Pelo menos no papel, talvez não esse governo, tanto a Finlândia quanto a Suécia poderão entrar na OTAN. E outros países neutros, como a Áustria, como a Irlanda, talvez a Suíça talvez não, porque é neutra há 500 anos, mas outros países talvez cogitem entrar, sim, na OTAN como bloco defensivo contra uma Rússia expansionista, com um líder, que não é mais um presidente normal, mas é um tirano, é um déspota, que pretende restaurar o Império Soviético do passado, não é? Vamos para um breve intervalo comercial. Já voltamos com o cientista social e mestre em planejamento econômico, Dr. Paulo Roberto de Almeida.
Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje o nosso convidado é professor, escritor e diplomata, Dr. Paulo Roberto de Almeida. Dr. Paulo, uma coisa que nós podemos perceber na guerra entre a Ucrânia e a Rússia é a existência da latente polaridade no mundo. De um lado, nós temos as democracias ocidentais, baseadas em direitos políticos e civis e livre mercado, e do outro, países autoritários com economias semi-planificadas. Baseado nesse fato, nós podemos dizer que a reeleição do Macron na França pode ser considerada uma derrota de Putin? E de que maneira essa revalidação de Macron ao cargo impacta na resolução do conflito ucraniano? Sem dúvida. Veja, a Marine Le Pen, que tomou o partido do seu pai, né, o Front National, claramente de direita, inclusive pró-nazista, não é? Chegou a ser processado na França por opiniões pró-nazistas, negar o Holocausto, não é? O que é um crime em vários países europeus, na Alemanha e lá na França. A Marine Le Pen recebeu verbas do Putin. O Putin alimentou vários líderes direitistas da Europa e talvez tenha interferido nas eleições do Trump em 2016 nos Estados Unidos, não é? O Putin deu para a Marine Le Pen, emprestou, diz ele, por um banco russo que já não existe mais, 9 milhões de euros, ou seja, algo como 12 milhões de dólares, não é? A Marine Le Pen justificou que os bancos franceses não queriam financiá-la para a sua campanha de 2017. E ela visitou a Rússia, tem fotos dela com a Ucrânia, apoiou a tomada da Crimeia pelo Putin, o que significa uma violação da lei internacional, ou seja, um candidato que apoia um usurpador, um violador do direito internacional é algo muito estranho, e se apresentou agora realmente como neutra nesse conflito, mas de fato a gente sabe que ela era dependente do Putin, como o Trump era, não é? E se ela tivesse vencido, o que esteve próximo, né, ela chegou bem próximo do Macron no primeiro turno, 26 a 24, não é? A esquerda, aliás, também progrediu muito, chegou a 22%. Se ela tivesse ganho, seria sim uma vitória do Putin, não é? Porque o interesse dele é desmantelar a União Europeia, não é? Como ele fez em relação ao Brexit, como ele fez em relação a diferentes países, os próprios Estados Unidos, não é? O Trump tinha negócios com o russo, tinha dinheiro russo em vários dos seus negócios e, de certa forma, poderia estar sendo chantageado pelo Putin. É uma derrota do Putin, certamente, e teria sido uma vitória caso ela ganhasse, e teria sido extremamente negativo para as relações internacionais. Você fez uma distinção correta entre as democracias de mercado, ocidentais em grande parte, né, que são, aliás, em número menor do que eram alguns anos atrás, e as autocracias, que são ex-autocracias socialistas, não é, como a China, Coreia do Norte, Cuba, mas o Putin não é nada comunista, não é? Ele é até religioso, o partido dele é um partido religioso. A Igreja Ortodoxa Russa apoia a guerra do Putin contra a Ucrânia, porque ela é contra gays, ela acha que se o Ocidente dominar os países, vai promover a causa gay. É algo estranho, ser gay lá na Rússia é algo muito perigoso, né? Como ser de oposição ao Putin. Ele já mandou matar jornalistas, 3 pelo menos, opositores que fugiram para o Ocidente, não é? E realmente financiou vários partidos. Matteo Salvini, na Itália, que já não está mais no poder, não é? Apoiou o Viktor Orbán, apoiou vários outros governos e se mostrou simpático ao nosso presidente do Brasil. Então, se você tivesse a Marine Le Pen como presidente, ela seria uma agente do Putin na França. Eu acredito que os franceses não estariam muito contentes, porque eles prezam a soberania, o de Gaulle, não é? A independência nacional, a sua force de frappe, que é o seu poder nuclear independente, não é? A França, durante muitos anos, não pertenceu ao comando militar da OTAN. O general de Gaulle tirou a França da OTAN em 1965, tanto que ela estava sediada em Paris, se mudou para a Bélgica em 65, não é? E depois o Sarkozy integrou novamente a França ao comando militar da OTAN. O que faz parte de todo um esquema de defesa, não apenas em relação à Rússia, que renasceu, digamos, sobretudo no poderio, porque a Rússia é um anão econômico, né? E um anão financeiro. Ela só tem imenso recurso natural, é o maior país do planeta, tem 11 fusos horários, imensos recursos naturais, energéticos sobretudo, petróleo e gás, é tudo que ela exporta. Ela não é nada competitiva nem em outras manufaturas,
eletrônicos ou equipamentos, bens de capital, em tecnologia, know-how, finanças. Ela é dependente de finanças ocidentais, tanto que as sanções incluem o bloqueio de contas de reserva do Estado russo e as contas no sistema SWIFT, que é um sistema de interconexão bancária, não é, para pagamentos. Os seus bancos estão isolados, então daí que ele exigiu o pagamento em rublo. Mas você veja que o desmantelamento dessa unidade ocidental, União Europeia em primeiro lugar, OTAN em segundo lugar, seria muito ruim para o futuro do mundo, porque as autocracias estão se fortalecendo. A Rússia se fortaleceu pelo menos militarmente, no plano nuclear certamente, não é? Fez novos mísseis absolutamente aterradores, e a China emergiu não apenas como um gigante econômico, mas também agora como um poderoso contendor militar, não é? Não porque a China pretende invadir outros países, ela tem problemas no mar do Japão, no mar do sul da China, no Tibete, no Cazaquistão, Taiwan, sobretudo, que é considerada uma província rebelde, mas não se conhece a China como expansionista, como está sendo Putin desde que ele assumiu o poder na Rússia em 2010, não é? Então, existe sim essa diferença, mais do que esquerda e direita, entre países democráticos, não é, que defendem a liberdade de expressão, cortes independentes, tribunais eleitorais, partidos competitivos e, sobretudo, alternância de poder. Todos os países autoritários, podemos falar da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba, um pouco o Viktor Orbán na Hungria, não é, que já teve 3 ou 4 mandatos, e sobretudo Putin, que está lá desde 2010 e quer ficar até 2036. O Xi Jinping, inclusive, mudou a Constituição chinesa para se tornar um imperador, ou seja, também ficar até os anos 30, não é? Então, tudo isso é muito ruim para a democracia. A democracia significa alternância, competição entre partidos, posições diferentes, liberdade de expressão de opinião. Hoje em dia não tem mais imprensa livre na Rússia. Se você fosse uma jornalista russa, você receberia ordens do Ministério das Comunicações da Rússia, não é? Todos os jornais independentes foram fechados, todas as televisões, todos os blogs. Qualquer ONG, qualquer entidade que possa receber dinheiro do exterior é classificada como agente estrangeiro e pode ser fechado, e seus responsáveis podem ser presos, não é? Os manifestantes que ousam falar numa guerra também podem ser presos e condenados a 7 anos de cadeia. Isso é uma ditadura, não é uma democracia. Tanto que a Rússia foi expulsa do Conselho da Europa. Não confundir o Conselho da Europa com a Comunidade Econômica Europeia ou a atual União Europeia. O Conselho da Europa existe desde 1946, reunindo todos os países da Europa, inclusive socialistas quando existiam, não é? E até agora a Rússia, não é? E o Conselho da Europa expulsou a Rússia porque ela violou seus princípios. Uma agressão unilateral, sem provocação, contra um país irmão, contra um país soberano. Então, a Rússia tem que ser condenada absolutamente nos termos do direito internacional, nos mesmos termos que o Rui Barbosa pronunciou, seja em 1907 na Haia, seja em 1916 em Buenos Aires, quando ele fez um famoso discurso sobre a imparcialidade, os deveres dos neutros, não é? O direito internacional. Doutor Paulo, o senhor falou agora em neutralidade e também no nosso presidente. Desde o início da guerra da Ucrânia, o governo brasileiro opta por uma posição neutra, embora nós saibamos que o bolsonarismo tem uma quedinha para o time Putin. Se o mundo vive essa polarização entre democracias liberais versus regimes autocratas, parece que o Brasil se identifica mais com um modelo de governo mais conservador. Nós podemos afirmar que o Brasil tem caminhado para o reconhecimento de regimes que desprezam a democracia? Em que medida essa queda do pró-Putin do Bolsonaro pode refletir em questões internas, como, por exemplo, a desconfiança do nosso sistema eleitoral? Veja, em primeiro lugar, me permitiria corrigir essa expressão. O Brasil se identifica com a Rússia, com países autoritários. Não é o Brasil. O Brasil tem uma postura democrática, a sua população. É o governo Bolsonaro, é o Bolsonaro como pessoa. Ele, aliás, admirava o Chaves. No passado fez muitos elogios ao Chaves. Ele adora líderes autocratas. Ele tem o DNA do Mussolini, não é? Um DNA de tipo fascista, como o Chaves também tinha. O Chaves não era de esquerda, ele era um líder de estilo fascista mussoliniano, não é? Como são os líderes supostamente de esquerda, autoritários, autocráticos, ditatoriais. Então,
o Bolsonaro, ele admirava a ditadura, ele elogia um torturador. Uma pessoa que elogia um torturador, que é aquele que pega um prisioneiro imobilizado e o tortura para confessar qualquer coisa, é alguém incapaz de qualquer outra indignidade. Ele próprio disse que a ditadura militar deveria ter matado pelo menos 30 mil opositores do regime, não é? Eu fui um opositor do regime, fiquei 7 anos fora do Brasil durante a ditadura militar, não é? Escrevi contra a ditadura militar, não é? Sou fichado como diplomata subversivo na ditadura militar. E veja, essa admiração por uma direita autocrática extrema é algo extremamente lamentável para o Brasil, para a sua imagem internacional. O Brasil virou um par internacional, como classificou o patético ex-chanceler acidental na gestão anterior, não é? Até março de 2021, e ele está isolado no mundo. O Bolsonaro só foi visitar o Putin porque era o único país que o aceitava. Um líder europeu, da América do Norte, de outras democracias, inclusive dos vizinhos regionais, o convida para visitas de Estado ou visitas de trabalho. Ele não recebe nenhum convite, ele está em dissidência com todo mundo, inclusive com a China comunista, não é? Que é nosso principal parceiro comercial há mais de 10 anos. Tem um volume de comércio que é o dobro do que o Brasil faz com Estados Unidos, União Europeia e Argentina, os 3 outros principais parceiros. Então, totalmente isolado. Essa acumulação de tropas russas nas fronteiras da Ucrânia, no território russo, e da Bielorrússia, começou desde novembro. E o Itamaraty avisou o Bolsonaro para suspender essa visita. E ele não quis. Ele quis provar que ele é independente, que ele é macho, que ele pode, que ele vai. E a pretexto de defender fertilizantes que nem estão sendo enviados da Rússia ou da Ucrânia para o Brasil, não é? Foi para desafiar o Joe Biden, que nunca falou com ele. Nunca falou com ele porque ele nunca reconheceu a vitória do Joe Biden. Ainda depois da posse do Joe Biden, ficou defendendo a posição do Trump de que teria havido fraude, o que é uma ofensa à democracia americana, não é? Então, ele estava totalmente isolado e ele se identifica com os líderes de direitas, com o Matteo Salvini, a quem ele encontrou quando da visita à terra dos seus antecessores, no norte lá da Itália, não é? Que ele fez durante o G20 em Roma no ano passado, totalmente isolado também. Falou com o Erdogan, que é um outro líder autocrático. Falou com o Viktor Orbán, da Hungria, que é um autocrata que censurou a imprensa, exilou vários opositores, não é? Controla órgãos de Estado, não é? Digamos que a Hungria está sob sanções da comunidade europeia, de Bruxelas, não é? Por causa de violação de acordos ou de princípios de funcionamento da União Europeia, sobretudo a independência das cortes e a existência de uma imprensa livre. A Hungria vai pagar multa por violar princípios da União Europeia. Então, e sobrou o Putin. Ele foi lá, apertou a mão do Putin, não é, que não o recebeu naquela mesa de 100 metros, né, na qual ele recebeu outros líderes ocidentais para humilhá-los, evidentemente, né, apertou a mão, ficou conversando 2 horas e se declarou solidário. Isso pegou muito mal junto a todos os países ocidentais, que disseram que o Brasil estava do outro lado do mundo, e de fato estava. Depois eles corrigiram, não era solidário, era neutro, equilibrado, imparcial ou qualquer outra coisa. O Rui Barbosa, no famoso discurso de 1916, disse que não pode haver neutralidade entre o crime e a justiça. Ele estava se referindo à Alemanha Imperial, que invadiu a Bélgica, que era neutra na Primeira Guerra, para lutar contra a França, não é? O Rui Barbosa condenou aquilo em termos absolutamente no direito internacional. Um discurso que, aliás, foi lembrado pelo Oswaldo Aranha na Segunda Guerra, quando a Alemanha nazista, uma vez mais, violou a neutralidade da Bélgica para invadir a França, não é? O Oswaldo Aranha lembrou esse discurso do Rui Barbosa em 1916, durante a Primeira Guerra, e que justificou a nossa aliança ocidental, a condenação da agressão nazista e depois o rompimento de relações em 42 e, finalmente, a declaração de guerra em 43, não é? Então, o Brasil, mesmo durante o Estado Novo, uma ditadura, o Brasil, por exemplo, nunca reconheceu a invasão da Rússia soviética, da União Soviética, contra os 3 estados bálticos. Os 3 estados bálticos eram independentes desde 1919, Estônia, Lituânia e Letônia. Nós reconhecíamos e tínhamos relações com os estados bálticos. Quando a Rússia invadiu a Polônia também em 1939, já nesse acordo com o Hitler, não é?
Ele invadiu os 3 estados bálticos. Nós nunca reconhecemos a suzerania da Rússia soviética sobre os 3 estados bálticos. Lutou contra a Finlândia, não é? E foi uma luta muito dura. Os finlandeses se defenderam como os ucranianos estão fazendo hoje. Depois eles aderiram a um status de neutralidade, não é? Nunca entraram na OTAN, que era o caminho esperado para a Ucrânia. A Ucrânia poderia declarar um status de neutralidade, como tem a Áustria, como tem a Irlanda, como tem a Suécia, como tem a Suíça, não é? Mas nunca declarou porque ela não se sentia ameaçada pela Rússia. Os russos eram seus irmãos, tem uma população russa enorme na Ucrânia, assim como tem ucranianos na Rússia. Eles não acreditavam que aquelas ameaças do Putin pudessem se materializar. E finalmente se materializaram no dia 24 de fevereiro. E diga-se de passagem, o Brasil apenas aprovou as resoluções apresentadas no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral contra a invasão russa. Mas tomou uma posição que é de suposta neutralidade, mas que é objetivamente de apoio à Rússia. Por quê? Porque o Brasil apenas pede a cessação de hostilidades, como se houvesse hostilidades recíprocas entre 2 países em guerra. Não, houve uma invasão contra a Carta da ONU, não é? Lá uma invasão não provocada. O Brasil disse que quer uma negociação de paz com base em preocupações de segurança recíprocas, como se elas fossem idênticas, como se a Ucrânia pudesse ameaçar esse gigante nuclear que é a Rússia. Terceiro lugar, o Brasil se opôs às sanções. Disse que as sanções provocariam mais sofrimento, como se o agressor pudesse permanecer impune. Isso não existe nem na legislação interna do Brasil. Quem viola a lei tem que ser condenado e pagar o preço, seja em cadeia, seja em multa, não é? Então o Brasil se pronuncia contra as sanções, o que é errado. Terceiro lugar, o Brasil também se pronunciou contra o fornecimento de armas à Ucrânia, como se eles devessem permanecer passivos, não é? E esperar que o gigante os esmagasse totalmente, não é? O que também é uma posição errada. Eu acredito que as 4 posições que o Brasil tomou em relação a essa agenda da agressão da Rússia contra, digamos, a Ucrânia são pontos muito baixos na diplomacia brasileira que violam a nossa adesão sempre presente pelo direito internacional, pela Carta da ONU, pelo multilateralismo, pela solução pacífica das controvérsias, pela não interferência nos assuntos internos de outros estados. Se a Ucrânia quisesse entrar na União Europeia, a Rússia não tinha nada a dizer, como ela atuou no caso da Bielorrússia e também no caso da Ucrânia ao tomar a Crimeia. E o presidente da Finlândia, quando disse aquelas palavras numa mensagem ao parlamento, disse que se a Finlândia sozinha ou em acordo com a Suécia decidir entrar na OTAN, será por decisão soberana do seu povo, inclusive por plebiscito ou por referendo. E é o que eles vão fazer agora em maio. E a Rússia não vai fazer nada, porque ela já não suporta uma segunda ou uma terceira guerra, não é? Ela não suporta. O seu exército poderoso é incapaz de dominar a Rússia. Aliás, eles são capazes de esmagar a Rússia, digamos a Ucrânia. Eles são capazes de massacrar o povo ucraniano e demolir todo o país. Eles não vão vencer digamos, a Ucrânia, porque eles não poderão ocupar a Ucrânia indefinidamente. O povo ucraniano, que antes era aliado dos russos, hoje está distantes há vários anos-luz da Rússia. Em menos de 10 anos, talvez em menos de 5 anos, a Ucrânia vai pertencer à União Europeia e talvez tenha um status, não de membro, mas um status especial em relação à OTAN, como defesa contra agressões, não é? E a Rússia vai sair dessa aventura muito diminuída economicamente, muito diminuída, não só pelas sanções, porque ela está gastando muitos recursos que ela não tem. E muito do seu poderio bélico é feito com chips ocidentais, de Taiwan, da Coreia, dos Estados Unidos, etc. Então ela vai perder também parte do seu poderio bélico, não é? Mas ela, em menos de 10 anos, vai se tornar uma colônia econômica da China, que tem um PIB de, acho que de 14 trilhões de dólares, não é? É o segundo maior PIB do mundo, talvez ultrapasse o dos Estados Unidos em alguns anos, enquanto que a Rússia tem um PIB equivalente ao do Brasil, mais ou menos isso, não é? E uma população declinante, não tem competitividade, não é? Depende muito de insumos ocidentais para mover as suas indústrias, ou seja, em pouco mais de 3 ou 4 meses, a Rússia vai estar paralisada economicamente, o povo russo, infelizmente,
vai sofrer a insanidade do seu ditador atual. Falando ainda um pouquinho de diplomacia brasileira, desde o início do governo Bolsonaro são constantes as provocações de péssimo tom entre os membros do governo brasileiro contra a China. Nós assistimos a vários comentários, no mínimo indelicados, dos filhos do presidente e até do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Aliás, não foram poucas as ofensas trocadas pelo Twitter. Dr. Paulo, nesses seus mais de 30 anos de Itamaraty, o senhor já havia presenciado alguma situação próxima a isso, né? Essa hostilidade contra o gigante asiático não pode impactar as nossas relações comerciais? Olha, jamais houve coisas que a gente está assistindo nos últimos 3 anos e meio, né? Quase 4 anos. Não é tanto o governo brasileiro, com exceção do chanceler lamentável Ernesto Araújo, que desmantelou o Itamaraty e envergonhou a nossa diplomacia, nenhum outro membro atacou a Rússia. Eu sei que o Paulo Guedes ofendeu a esposa do presidente francês, não é? Depois que o Bolsonaro fez, não é? Mas eu não me lembro de nenhum episódio semelhante de tamanha animosidade, hostilidade contra dirigentes estrangeiros. Existe além do respeito, né, da cortesia, existe um modus vivendi na diplomacia que se baseia no tratamento digno, mesmo dos seus adversários, não é? Mesmo quando um adversário ganha eleições legítimas, as chancelarias costumam enviar, o próprio chefe de Estado, chefe de governo, os parlamentares costumam enviar cumprimentos, não é? O Bolsonaro não enviou cumprimentos para o Joe Biden, senão 3 meses depois praticamente. E o Itamaraty fez um cumprimento que não saiu do presidente, saiu do governo brasileiro, cumprimentando o Laurent Macron pela sua vitória, etc. Porque é assim que o Itamaraty, é assim que uma diplomacia digna faz, não é? Eu não me lembro de nenhum episódio em que tenha havido ofensas a chefes de Estado, chefes de governo estrangeiro. A primeira que eu ouvi foi do próprio Bolsonaro, em maio de 2019, nas eleições primárias argentinas. Ele estava apoiando o Macri, o que, aliás, é anticonstitucional, porque a nossa Constituição determina não interferência nos assuntos internos de outros estados, né? O Lula fez muito isso com seus amigos esquerdistas na América Latina, em outros países, não é? Mas o Bolsonaro fez, apoiando o Macri. O Fernandes saiu na frente, estrondosamente, em maio de 19. Ele ofendeu o Fernandes, né? Falou de gentalha, de esquerdalha, de que o Rio Grande do Sul viraria uma outra Roraima, não é? Porque estava recebendo os refugiados econômicos da Venezuela, que é um fracasso econômico e uma ditadura política, não é? Enfim, fez todas aquelas agressões ao Alberto Fernandes em maio de 19, não reconheceu a sua vitória em outubro daquele ano, nunca se encontrou, nunca falou, não é? Disse que não iria mandar ninguém para a posse, acabou o vice-presidente, que sempre faz esse serviço para minimizar, digamos, os atos impróprios do presidente, não é, que é um inepto em relações internacionais. Ele não entende de política internacional e não tem a mínima cortesia, não é? Ofender a esposa do presidente francês é algo assim inimaginável. Eu nunca vi isso. Não é na história diplomática do Brasil, é nos anais da diplomacia mundial. Talvez líderes durante a Guerra Fria tenham se ofendido, mas isso são episódios grotescos, não é? Que não entram no manual padrão. Você tem uma Convenção de Viena de Relações Diplomáticas, de 1961, que regula as relações entre Estados, inclusive denúncia, rompimento de relações, não é? Ou estabelecimento, reconhecimento de governos em caso de golpes de Estado, de revoluções, não é? Você normalmente reconhece governos legítimos, mas mesmo um governo ditatorial, saído de um golpe de Estado, não é? Uma ditadura militar na América Latina, na África, etc., depois, num certo momento, e que ele prova que controla o território, mantém o controle sobre as aduanas, sobre os correios, sobre as relações internacionais, sobre a defesa, você acaba reconhecendo mesmo um governo golpista, porque é o governo de fato. E esse governo cometeu a insanidade, não só de ofender a China, o presidente chinês, e a China comunista, o comunavírus e outras bobagens do ex-chanceler, como ofendeu também os brasileiros que estavam residentes na Venezuela. Em março de 2020, o Brasil, sem declarar cessação de relações, sem romper relações de acordo com a Convenção de Viena de Relações Diplomáticas, retirou todo o pessoal diplomático, consular e os adidos militares da Venezuela. Os brasileiros lá residentes ficaram sem nenhum apoio, nenhum.
e não designou nenhum país para representar os interesses do Brasil na Venezuela. Por quê? Porque aquele governo vergonhoso do chanceler Ernesto Araújo era um servo fiel do Trump, seguia as ordens do Departamento de Estado, do Mike Pompeo, não é? Era uma coisa vergonhosa que nunca se viu. Então, essas ofensas à China, o filhinho 03, Eduardo Bolsonaro, vice-presidente, o chama de bananinha, não é? Ele sempre fez lives com a bandeira de Taiwan atrás, o que é uma ofensa para a China. Taiwan é considerada uma província rebelde, integrante do antigo Império Chinês e da República da China até 49, não é? Quando Chiang Kai-shek se passa para Formosa, para Taiwan. Então, é uma ofensa, a ofensa do chanceler, a ofensa do Bananinha 03, a ofensa dos bolsonaristas extremados contra a China, que acham que a China é comunista. A China tem um governo comunista no poder, é verdade, mas é um país mais capitalista que o Brasil. E não sou eu que estou dizendo. Vocês pesquisarem os relatórios da Freedom House, né, do Economic Freedom of the World, as liberdades econômicas no mundo, a China é um país mais autoritário, claro, e menos livre do que o Brasil. Mas nos critérios econômicos, a China tem vários pontos à frente do Brasil. A China é economicamente mais livre e mais capitalista que o Brasil, não é? Então, é um governo de mercado, é um governo autoritário, comunista, um partido leninista, não é? Uma autocracia, mas é uma economia de mercado, mais até do que a do Brasil. Tanto é de mercado como se projetou enormemente no mundo internacional. Nunca houve nada na história econômica mundial, um país que tenha crescido 7, 8, 9, 10% de crescimento do PIB ao ano durante 30 anos seguidos, não é? Então a China é uma economia de mercado com um governo autoritário, como tivemos em várias outras oportunidades, de direita ou de esquerda, governos autoritários, que faziam planejamento, que tinham empresas estatais. E a China fez muita coisa que qualquer governo capitalista decente, qualquer democracia deve fazer. Estender as comunicações às aldeias mais recuadas, reduzir a pobreza, integrar a China na economia global, colocá-la no Banco Mundial, no FMI, na OMC, no GATT, criar bancos de investimento, como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, o Banco do BRICS, que é um banco de investimento também. Então, a China se pauta pela ordem econômica criada pelos Estados Unidos em Bretton Woods, não é? E é o Putin que está rompendo essa ordem econômica ao decretar rompimento de contratos, de fornecimento de gás, etc. Os países europeus vão sim sancionar a Rússia porque ela é agressora. O dia que a Rússia tiver um governo democrático, ou pelo menos respeitador do direito internacional, pode ser até um governo de direita, não é autoritário, mas respeitador do direito internacional, das regras econômicas multilaterais, ela será integrada à economia global. Mas eu acho que isso vai demorar algum tempo ainda. Vamos para mais um rápido intervalo. Já voltamos com o último bloco da entrevista com o cientista social, diplomata e escritor Dr. Paulo Roberto de Almeida. Estamos de volta com o último bloco da entrevista esclarecedora sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. E aqui comigo o ex-diretor do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais e também diplomata, Dr. Paulo Roberto de Almeida. A Alemanha, um país que preside o G7, este ano já anunciou os países convidados para a próxima cúpula do grupo em junho, né? Berlim chamará os líderes da África do Sul, Índia, Indonésia e do Senegal para o encontro. E o Brasil novamente ficará de fora pela terceira vez consecutiva. Doutor Paulo, por que o Brasil não é mais convidado para o G7? Como é que o senhor analisa esse desprestígio brasileiro? Olha, o chanceler Ernesto Araújo, que eu chamo de chanceler acidental, não é? De triste memória, ele, no discurso do Dia do Diplomata de 2020, disse que se o Brasil é um páreo internacional, sejamos párias, ou seja, ele próprio assinou, talvez, a sua pedra tombal, não é? Aqui jaz um pária, porque ele isolou o Brasil do Conselho das Nações ao digladiar com o multilateralismo, que é o princípio central, é o eixo, como eu disse, a coluna vertebral das relações internacionais contemporâneas, a Carta da ONU, é o multilateralismo.
o Rui Barbosa, não é? Então, o Brasil virou isolado. Em primeiro lugar, recusou a ajuda da Alemanha e da Noruega naquele Fundo Amazônia. Ofendeu até a chanceler Angela Merkel, a primeira-ministra da Noruega, e milhões de dólares ou de euros que poderiam ter ido para projetos de preservação da Amazônia foram suspensos, não é? Ofendeu o Macron, não é? Porque justamente a França disse que esperava que o acordo de associação Mercosul-União Europeia, negociado durante 20 anos e assinado em junho de 2019 em Bruxelas, não entrasse em vigor até que o Brasil confirmasse políticas ambientais, não é? Políticas de sustentabilidade compatíveis com os compromissos assinados nesse acordo. Esse acordo, ele tem uma estreita vigilância das ONGs, do Parlamento Europeu, e hoje a sustentabilidade é um dos eixos centrais do multilateralismo, né? Fazem parte dos bens comuns, a preservação dos recursos naturais, todos os capítulos do Acordo de Paris e dos demais acordos que derivam da segunda conferência da ONU de Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, da qual eu participei, aliás. Então, o Brasil de Bolsonaro, ele é um destruidor da floresta amazônica. Ele desmantelou todos os órgãos de fiscalização da destruição ambiental, estimulou garimpeiros, invasores, madeireiros a invadirem terras indígenas, não é? Existe todo um mito no mundo sobre a Amazônia, não é? Amazônia, o pulmão do mundo, já se provou que não era, mas a Amazônia como extremamente responsável pelo clima internacional, pelo regime de chuvas, não é? Então, os países europeus, da América do Norte, os próprios vizinhos, né, têm a Amazônia como uma reserva natural sob a responsabilidade do Brasil que nos cabe preservar, não é? E o Bolsonaro está naquele estilo dos militares da ditadura, né? Integrar para não integrar, vamos dar terras aos que não têm terras do Nordeste e terão terras sem gente, não é? Transamazônica, projetos de colonização, de devastação, um conceito muito rústico de utilização dos recursos naturais, não é? Que hoje estão baseados nesses acordos internacionais, sobretudo o Acordo de Paris de 2015, que esse governo queria denunciar, só não denunciou porque o agronegócio falou, olha, se nós fizermos isso, virão retaliações contra nós, não é? Assim como tampouco se mudou a nossa embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, porque o pessoal que exporta carne halal para os países árabes e muçulmanos falaram, não façam isso, por favor, senão vamos perder milhões de dólares em exportação. Então, você tem toda uma espécie de agenda internacional, não é? De cooperação internacional, de cooperação ao desenvolvimento, G7, G20, órgãos da ONU, instâncias diversas, não é? Que tem uma agenda a tratar de bens comuns, entre eles o meio ambiente. E o Brasil se comportou muito mal nisso. Então, o fato dele não ser mais convidado para participar do G7, que é uma reunião apenas dos 7 países mais poderosos do mundo, num determinado momento, do final dos anos 90 até 2014, a Rússia integrou o G7, era um G8, não é? Apenas pelo lado político, claro, e não pelo lado financeiro, econômico e comercial, mas era um G8 e a Rússia foi expulsa depois de invadir a Crimeia. Mas o Brasil foi convidado, o Lula, por exemplo, durante os seus 8 anos de mandato, foi convidado a todos os G7. Esteve em Evian com Jacques Chirac, logo em 2003, depois esteve em todos os outros encontros do G7, porque ele era um líder que era apreciado internacionalmente, com as suas causas sociais, ambientais, ainda que algumas equivocadas. Ele era reconhecido como um líder democrata, querendo eliminar algo que distingue o Brasil negativamente no mundo, que é a injustiça social, tratamento dos índios, tratamento dos pobres, dos negros. Então, o Lula estava identificado com, digamos, esse politicamente correto da agenda internacional e por isso ele era convidado. O Bolsonaro está nas antípodas, está no outro extremo, aliás, nem num extremo planetário, ele está em outra galáxia, não é? O Bolsonaro pertence a uma esfera ou a uma estratosfera que não é da agenda dos países em relação a direitos humanos, a jornalistas, a democracia, a independência do judiciário, das cortes eleitorais, a independência das ONGs, inclusive eliminou as ONGs de trabalho na Amazônia, eliminou os próprios governadores da Amazônia, do Conselho
sobre a Amazônia, não é? Então ele atuou a contrário senso, inclusive dos seus próprios interesses. Então era natural que ele não fosse convidado. Como é que haveria um diálogo entre dirigentes do G7 ou do G20, digamos, sobre preservação ambiental, quando o país cogitou sair do Acordo de Paris de 2015, não é? Não saiu por pressão do agronegócio, justamente, que teme retaliações. Essas retaliações ainda podem vir se o Bolsonaro for reeleito e continuar a sua insana política ambiental e de hostilização da imprensa e dos órgãos eleitorais. Poderá haver retaliações econômicas do Brasil. Várias cadeias varejistas já anunciaram que não comprariam mais carne do Brasil ou grãos do Brasil. Também elas misturam a Amazônia com o fornecimento de grãos ou de carnes do Brasil que não são provenientes de desmatamento ilegal. Mas, aos olhos dos estrangeiros, o que eles veem na televisão é a devastação, são as queimadas, a invasão, indígenas sendo mortos, garimpeiros poluindo os rios. Então, a imagem do Brasil é tão ruim quanto aquela que fez o presidente Itamar Franco, não é? Em 1992, criar um Ministério da Amazônia Legal. E até convidou o nosso embaixador Rubens Recupero, que estava em Washington. Eu trabalhei com ele em Genebra, em outros lugares também. Ele foi convidado para ser o primeiro ministro da Amazônia Legal, não é? E depois se tornou ministro da Fazenda no Plano Real. Mas o Itamar foi convencido por quê? Primeiro você teve aqueles garotos da Candelária assassinados por milicianos. Depois você teve Yanomamis assassinados na fronteira de Roraima com a Venezuela, não é? E isso provocou uma comoção internacional. E o Itamar atuou corretamente, não é? Era um presidente meio trapalhão, mas o Itamar foi um presidente muito bom para o Brasil, não é? Ele era um presidente absolutamente incorruptível, equilibrado, fez um excelente governo, eliminou uma chaga do Brasil, que era a hiperinflação, na qual nós vivíamos há mais de 10 anos, né? O Brasil teve 6 moedas em menos de 10 anos, não é? Isso acabou com o Plano Real, graças ao Itamar, ao Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, ao Rubens Recupero. Então, você tem governos que respeitam as próprias leis internas, padrões de democracia e padrões de comportamento, princípios e valores da diplomacia tradicional brasileira, cortesia, não interferência nos assuntos internos, respeito ao direito internacional, à Carta da ONU, solução pacífica de controvérsias, tudo isso que o Bolsonaro aparentemente despreza. Então ele não é convidado. Não é convidado por nenhum líder importante, seja do G7, de outros países, a fazer visitas bilaterais, seja de trabalho, seja de Estado, muito menos, né? Esteve em alguns países da região e visitou o Putin por conveniência dele. Ele queria sair do Brasil para mostrar que não estava isolado, como esteve no G20 de Roma, não é? No final do ano passado. Então foi visitar o Putin numa hora imprópria e o Itamaraty avisou que não era adequado, deveríamos postergar. Ele insistiu em ir. Não apenas isso, foi como apertou a mão e se declarou solidário. E objetivamente, como eu disse, o Brasil é a favor da Rússia, ainda que na ONU vote condenando as ações da ONU, não é? O que vale, claro, é a declaração do Brasil na ONU, mas é uma declaração ambígua, como eu disse, porque não quer sanções, como se o agressor pudesse permanecer impune, e não quer que o agredido se defenda. É contra a entrega de armas que países da OTAN e fora da OTAN estão fazendo à Ucrânia, porque ela está sendo agredida na sua independência, na sua autonomia, por uma potência bélica estrangeira que não tem mais nenhum objetivo político na Ucrânia. O único objetivo do Putin atualmente é massacrar o povo, digamos, ucraniano e destruir completamente o patrimônio material e cultural da Ucrânia. Doutor Paulo, em repúdio à guerra surgiu no mundo uma russofobia. Nós vimos países banindo filmes do país de festivais internacionais, pratos, coquetéis e até restaurantes russos também viveram uma onda de cancelamentos. Fotos e vídeos de bartender despejando garrafas de vodkas em bueiros ganharam as redes sociais. Aqui no Brasil, teve até chefe de cozinha suspendendo o estrogonofe, um prato afetivo no país, porque teria chegado através de europeus para cozinhar nos jantares dos barões do café. A verdade é que sobrou até para caipirosca, né? A versão da nossa caipirinha feita com vodka e por isso com sotaque russo. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, também aconteceu a mesma coisa com os árabes.
O Hollywood, esses filmes de Hollywood que nós assistimos, eles sempre ensinam ao mundo ver os inimigos dos Estados Unidos como vilões mundiais. A Rússia é tudo isso que a gente vê nos filmes? E como é que você vê também esse cancelamento que as pessoas fizeram? Eu acho lamentável que você puna músicos russos, bailarinos russos, esportistas russos, que não tem nada a ver com a política do governo russo, em eventos, muitas vezes privados, né? Concertos, teatros, música ou eventos esportivos que têm a sua regulação internacional, nas federações internacionais de tênis ou de outros. Eu acho lamentável que russos estejam sendo punidos por atitudes dos seus governos que eles podem aprovar ou não, mas isso é indiferente, cada um tem direito à sua opinião, não é? Mas é lamentável que você confunda a política de Estado ou de governo russo, no caso de um déspota, não é? E russos de nacionalidade, e sobretudo comidas, música, literatura, não é? É lamentável que isso ocorra. Agora, eu compreendo, as reações são epidérmicas e muito instintivas. Eu estava nos Estados Unidos quando ocorreram os atentados nas Torres Gêmeas, e eu estava em Washington, morava perto do Pentágono. Os vidros do meu apartamento tremeram quando o avião caiu no Pentágono. Residentes do meu prédio, do meu condomínio em Alexandria, ao sul lá de Washington, foram mortos nesse atentado, não é? E imediatamente americanos começaram a perseguir árabes, muçulmanos, e até se enganaram. Eu me lembro de 2 Sikhs, né? Os Sikhs são aqueles indianos que também usam turbantes, não é? Usam cabelos longos e que nem são de religião islâmica totalmente, eles são Sikhs, é uma vertente muito diferente, que foram mortos, se não me engano, na Pensilvânia, não é? 2 Sikhs foram atacados por patriotas americanos para se vingar daquele atentado vil, evidentemente, não é? Eram 3 aviões, morreram mais de 4.000 pessoas entre Nova York, Pensilvânia e Washington. E houve, sim, esse comportamento vil de agressão a muçulmanos, a árabes, a Sikhs, como eu digo, ou seja, islâmicos de outros países que não tinham absolutamente nada a ver com o terrorismo islâmico, não é? São reações epidêmicas. Isso ocorreu também, sabe, nos anos 80, quando houve os 2 choques do petróleo, e os automóveis japoneses compactos, poupadores de gasolina, estavam quase que destruindo as indústrias automobilísticas de Detroit, não é? Ford, GM, Chrysler. Americanos foram destruir carros japoneses nas concessionárias, saíram com tacos de beisebol para destruir carros japoneses, uma atitude absolutamente insana, não é? Como se a Nissan, a Toyota, a Honda tivesse algo a ver com a crise do petróleo, não é? Que aumentou também para $140 naquela época, em termos, digamos, atuais, não é? Por cartel da OPEP, não é? Países exportadores, em grande parte árabes, mas não só árabes, africanos também, a Venezuela, a Indonésia, todos eles aumentaram os preços e o coitado dos japoneses pagaram um preço nos anos 80 com automóveis destruídos. Depois os japoneses se instalaram nos Estados Unidos e passaram a fabricar automóveis com muito sucesso, aliás, no mercado americano. Mas essas reações são lamentáveis e elas são explicadas pela ignorância, em primeiro lugar pela ignorância, e é lamentável que a ignorância seja corroborada por certos governos. Os governos deveriam chamar a atenção da sua população, não é? A população deveria ser chamada a atenção para não atacar muçulmanos, árabes, africanos ou quaisquer outras religiões, não é? Há uma grande reação na Europa, sobretudo, contra os imigrantes. Nos Estados Unidos também, contra os latinos, não é? Mas na Europa, geralmente contra os imigrantes da África Negra, da África do Norte, do Oriente Médio, do Afeganistão, da Síria, sobretudo, muito hostilizados. Na Áustria, na Itália, na própria Alemanha, o partido de direita alemão cresceu nos protestos contra essa imigração maciça, que foi um grande gesto da Angela Merkel, né? Aceitando 500 mil sírios na Alemanha, e a Alemanha já tem deputados turcos no parlamento, estão emigrados já dos anos 50, 60, quando vieram trabalhar nas fábricas, a segunda ou a terceira geração, já tem deputados turcos no parlamento, no Bundestag, não é?
e você tem turcos integrados à diplomacia do Canadá, você tem muitos imigrantes na diplomacia americana. O Henry Kissinger, né? Um símbolo, é um imigrado alemão da era nazista. A nossa secretária de Estado, né, Madeleine Albright, do Clinton, era refugiada judia, sem saber, não é? Os pais fizeram uma conversão ao catolicismo para escapar da perseguição, mas era uma refugiada, primeiro do nazismo e depois do comunismo, não é? Era tcheca e se tornou naturalizada americana, casou e se tornou uma secretária de Estado. Os americanos integram os seus estrangeiros. A Suíça tem 25% de população estrangeira e não se tem notícia desses conflitos que existem na França, na Alemanha, na Inglaterra, em alguns outros países, na Espanha, não é? Essa reação da direita xenófoba, não é? E muitos líderes de direita xenófobos, anti-imigrantes, o próprio Trump, não é? Querendo construir um muro. E vergonhoso que o Bolsonaro tenha, e os filhos do Bolsonaro tenham dado apoio ao Trump na construção do muro, na sua política anti-imigratória. Ora, o Brasil hoje é um país exportador de brasileiros, não é? O Brasil tem 3 ou 4 milhões de nacionais vivendo em outros países. O Brasil se tornou um exportador de mão de obra, assim como ele foi importador durante um século e meio até os anos 50, não é? E então nós temos o dever de proteger os nossos nacionais na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. E o que fez esse governo? Uma atitude também absolutamente esquizofrênica, porque poucas semanas antes da posse desse governo, em janeiro de 2019, o anterior chanceler, Aloysio Nunes, senador por São Paulo, assinou o Pacto Global das Migrações, que é uma carta de boas intenções, dizendo como os países devem tratar os seus imigrantes, como eles devem integrá-los. Aliás, a nossa lei de imigração, também feita pelo senador Aloysio Nunes, é uma boa lei, porque a lei anterior era da ditadura, aquele conceito de segurança nacional, recusando todos os direitos aos estrangeiros, contra o nosso próprio interesse. Eu me lembro quando eu estava na França, trabalhando lá na embaixada, você tinha jovens franceses recém-saídos de um doutorado e queriam vir ao Brasil, que estava crescendo nos anos 90, e aí eles não podiam, porque se você não tivesse um contrato com uma empresa brasileira, você só poderia vir ao Brasil se fizesse um investimento de $200 mil. Ora, um jovem de 24, 25 anos, recém-saído do doutoramento, como é que ele vai ter $200 mil para poder vir ao Brasil desenvolver toda uma carreira? Entende? Era uma política burra. Então nós fizemos uma lei de imigração em 2017 e em 2018, em dezembro, assinamos o Pacto Global das Migrações, que era muito bom para os brasileiros no exterior, porque seria um documento pelo qual o Brasil poderia demandar aos estados receptores, Estados Unidos, Portugal, outros países europeus, Japão, que tratassem bem os imigrantes lá brasileiros, não é? Com escolas, com assistência social, com direitos sociais, o que muitos não têm em determinados países, não é? E esse governo fez a calhordice, eu não tenho nenhuma hesitação em falar isso, a calhordice de retirar o Brasil do Pacto Global das Migrações, como se ele fosse contra a nossa lei de imigração ou contra os interesses nacionais do Brasil. Então veja como nós estamos atravessando um momento muito triste da nossa história. Eu espero que seja um parênteses que se feche agora em outubro ou até janeiro de 2023, não é? Porque senão o Brasil vai continuar um par internacional absolutamente isolado do mundo. Eu espero que esse parênteses se encerre ingloriosamente para nós este ano ainda. Doutor Paulo, eu quero agradecer a sua presença. Que aula, né, de história e geopolítica. Muito obrigado por compartilhar seu vasto conhecimento conosco e volte quando quiser, por favor. Estou à sua disposição para aprender. Muito obrigado, um grande prazer de poder falar com a TBO Centro-Oeste, Cuiabá, que eu conheço, já estive dando aulas em Cuiabá, e quando vocês precisarem de alguém que tenha um pouco de conhecimento, um pouco de leitura e experiência de viagens internacionais, podem contar comigo. Muito obrigado. E a você que me acompanhou até agora, muito obrigada. Eu estou de volta na próxima segunda-feira e continue ligado aqui na TBO, a TV que você se vê.